Esse texto que a gente leu mostra que Jesus ele tinha um ministério itinerante. Por isso ele fez essa declaração de que não tinha um local fixo de residência. Jesus andava por toda a região da Galiléia, Samaria, Judéia. O tempo todo Jesus estava ministrando, curando, libertando, salvando. Então, se ele estava, naquela época não tinha carro, não tinha o que nós temos hoje de conforto, avião, muito menos. A maioria das viagens de Jesus era a pé mesmo, com um grupo de discípulos, e se anoitecia, ele parava numa cidade perto, dormia, ou até mesmo na estrada, a gente não sabe. Mas embora Jesus andasse por muitos lugares, existem muitos indícios bíblicos de que ele tinha uma casa em Cafarnaum. Eu já estive em Cafarnaum várias vezes. Cafarnaum inclusive lá na entrada da cidade de Cafarnaum, as ruínas, porque a cidade foi destruída, existe uma frase dizendo: Cafarnaum, a cidade de Jesus. Jesus tinha uma casa ali naquele lugar. E se você me perguntar, por que Jesus tinha uma casa em Cafarnaum? Por que ele tinha uma residência ali naquele lugar? Porque era um lugar estratégico, gente. Cafarnaum era um lugar onde passavam 5 grandes estradas que levavam para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente. Então, Cafarnaum era um ponto de parada de comerciantes, de mercadores, de pessoas em viagem. E se você for analisar, a melhor forma de se espalhar uma mensagem era exatamente no lugar onde se encontravam pessoas de todos os lugares. Hoje em dia, você posta alguma coisa na rede social, o mundo inteiro tem acesso ao que você tinha. Naquela época, não, era o boca a boca. E você vai ver muitos milagres que Jesus realizou ali em Cafarnaum e na região. Porque as pessoas que passavam por lá e ouviam falar dos milagres e ouviam falar de Jesus, quando iam para suas cidades, levavam a mensagem de quem era Jesus. Então, por isso que Jesus estava num lugar estratégico. A gente não sabe se aquela casa era dele mesmo, ou se alguém emprestava a casa para ele quando ele ia lá, mas isso não é o importante, saber se a casa era dele ou se alguém emprestava a casa para ele. O fato é que Jesus precisou de uma casa para ficar. E até hoje ele procura um lugar para habitar. E a pergunta que eu faço é: como é a casa de Jesus? Eu queria que a gente voltasse atrás. Eu selecionei alguns textos na Bíblia que fala que Jesus foi para a sua casa. O texto diz isso mesmo: Jesus foi para a sua casa. E eu queria que a gente aprendesse sobre alguns eventos que aconteceu na casa de Jesus, que vai acontecer na nossa casa também, se ele habitar conosco. Amém? Quem está entendendo? Diga amém. Primeiro texto que eu queria destacar está em Mateus 9, é aquele texto do paralítico que os 4 amigos levaram. Vocês estão lembrados desse texto? Quando eles chegaram na casa de Jesus, tinha tanta gente dentro da casa e fora da casa, que eles não conseguiram nem chegar perto para levar o amigo paralítico para ser curado. E aqueles 4 amigos, então, foram muito criativos. A Bíblia diz que eles subiram no telhado da casa, Jesus estava ministrando dentro de casa, e eles, então, quebraram o telhado, fizeram um rasgão, porque desceram um homem na maca. Então, não foi uma quebradinha, não. Tiraram um pedação do telhado, desceram com o amigo na maca. Jesus não impediu que eles fizessem isso. Eu não sei com relação a você, mas se eu estivesse pregando o evangelho na minha casa e tivesse muita gente e alguém subisse e começasse a quebrar meu telhado, eu ia mandar parar na hora. Eu acho que a maioria de vocês ia mandar parar na hora. Não, o que é isso, rapaz? Vê quem está ali. Já pensou se a gente estivesse aqui no culto, ministrando, e alguém sobe no telhado e começa a quebrar? Rapidamente eu ia chamar alguém, esses homens fortes, igual aquele cara ali, vai lá ver quem está lá para a gente ver. Interessante que Jesus não fez isso. Jesus não fez isso. Por que Jesus não fez isso, irmãos? Porque havia um simbolismo naquela questão de abrir ou de quebrar havia um simbolismo naquela questão de quebrar o telhado. A gente aprende que na casa de Jesus existem céus abertos. Diga comigo, na casa de Jesus, os céus são abertos. E aí eu pergunto, o que significa céus abertos? Significa orações respondidas. Significa contato direto com o Pai. O que significa céus abertos? Significa céu na terra. Significa um lugar onde a gente ora e Deus responde. Gente, aquela casa, ela simboliza isso para nós. Jesus permitiu que aquele telhado fosse quebrado e aquele homem descesse para mostrar que na casa dele o céu se abre. A casa onde Jesus está é um lugar onde os céus se abrem. A casa onde Jesus mora é um lugar onde milagres acontecem.
Quando Jesus habita na nossa casa, a gente sente seu poder em cada coisa que acontece. Quando Ele é Senhor da nossa casa, a gente sabe que a unção do Espírito Santo domina aquela casa. Mesmo quando a gente passa por lutas, a gente sabe que na casa de Jesus as coisas sobrenaturais acontecem. Porque os céus se abrem, a unção de Deus desce, os milagres acontecem. Se Jesus mora na sua casa, os céus estão abertos e maravilhas acontecem. Diga comigo, se Jesus mora na minha casa, os céus estão abertos e maravilhas acontecem. Segundo texto, lá em Mateus 9, olha só como é que o texto diz assim: estando Jesus em casa, a mesma casa de Cafarnaum, foram comer com ele seus discípulos e muitos publicanos e pecadores. Porque Jesus tinha chamado Mateus, que era um cobrador de imposto, publicano, para seguir ele. Mateus veio até a casa de Jesus, mas veio a opção de publicano também, a opção de pecador, e Jesus não impediu que eles entrassem. Eles entraram na casa de Jesus. E o texto diz assim: vendo os fariseus, perguntaram aos discípulos dele: por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? E Jesus ouviu a conversa deles. E a resposta de Jesus foi essa: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Interessante, a casa de Jesus estava aberta para pecadores, porque Jesus sempre demonstrava seu perdão e amor por todos. Jesus havia chamado Mateus, que era cobrador de imposto, e o povo judeu odiava os cobradores de impostos, porque eles eram considerados traidores da nação. Eles arrecadavam impostos para Roma. Jesus chama um publicano, que era cobrador de impostos. E os fariseus que estavam ali, na verdade os fariseus perseguiam Jesus o tempo todo para tentar pegar em alguma contradição, para tentar, trazer confusão. Estavam ali e começaram a dizer: o que é isso? O mestre de vocês assenta na mesa com pecadores, com publicanos? E Jesus então diz: ei, eu não vim aqui para quem tem saúde, eu vim para os doentes mesmo. Eu vim para sarar, eu vim para trazer cura. O que a gente aprende? Que a casa de Jesus é um lugar de cura e de amor. Onde Jesus mora, há perdão. As diferenças e as mágoas são vencidas com a força do amor. Se Jesus está na sua casa, o amor é maior do que os problemas. Diga comigo, se Jesus está na minha casa, o amor é maior do que os meus problemas. Fala para a pessoa do seu lado: se Jesus está na sua casa, o amor é maior do que os seus problemas. Vamos continuar pela Bíblia? Lá em Mateus 9, continuando, a Bíblia diz assim, versículo 27. Saindo Jesus dali, 2 cegos o seguiram, clamando: Filho de Davi, tem misericórdia de nós. E o versículo 28 diz assim: entrando Jesus em casa, olha aí, Jesus entrou em casa. Os cegos se aproximaram e lhes perguntou. Jesus perguntou para eles: vocês creem que eu sou capaz de curar vocês? E eles responderam: sim, Senhor. E ele, tocando nos olhos deles, disse: que lhe seja feito segundo a fé de vocês. E a Bíblia diz que a visão deles foi restaurada. E Jesus então, imediatamente, quando ele curou os cegos, vejam, os cegos acompanharam Jesus até a casa dele. Os cegos foram até a casa. Jesus curou os cegos. Quando os cegos estavam indo embora, chegou alguém trazendo um endemoniado mudo. Era um mudo que estava possesso por um demônio. E Jesus então expulsou o demônio e o mudo começou a falar. E a multidão ficou admirada, dizendo: nunca vi nada parecido em Israel. O que a gente aprende aqui? Que a casa de Jesus estava aberta para pessoas enfermas, a casa de Jesus estava aberta para pessoas oprimidas, a casa de Jesus estava aberta para pessoas até endemoniadas. Por onde Jesus passava, ele ministrava restauração. Por onde Jesus passava, ele ministrava cura. Por onde Jesus passava, ele ministrava restauração, libertação aos oprimidos, mas a casa dele também estava aberta para receber essas pessoas. Esse texto foi imediatamente quando Jesus ressuscita a filha de Lázaro, e ele está indo para casa, porque a filha de Lázaro também morava em Cafarnaum. Nós vemos nesse texto aí, Jesus indo para casa, os cegos foram seguindo Jesus,
E quando os cegos chegaram na casa de Jesus, eles foram curados. Logo em seguida trouxeram o endemoniado, e aquele endemoniado também foi curado. Ele era mudo, mas era um espírito maligno que fazia ele não falar. Aquele homem começou a falar. E a gente percebe que muitas famílias têm sido atingidas por doenças. Você sabe que existem doenças físicas, são visíveis, mas existem doenças emocionais que hoje têm destruído muitos lares. Perturbações espirituais, porque muitas pessoas que têm problemas emocionais começam com a falta de perdão, e a falta de perdão indica que a pessoa precisa urgentemente de libertação. A falta de perdão aprisiona a pessoa. A falta de perdão impede até o perdão de Deus. No Pai Nosso, nós vemos Jesus ensinando: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Quer dizer, dá a entender que se a gente não consegue perdoar, a gente impede o perdão de Deus sobre nós. A gente precisa, irmão, ser liberto, porque a única solução é seguir Jesus. Porque a casa onde Jesus está, a gente tem poder para perdoar. Se Jesus está na sua casa, Ele te dá poder para restaurar, Ele te dá poder para ser liberto. Ei, se Jesus está na sua casa, Ele restaura, Ele cura, Ele liberta as pessoas. Se Jesus está na nossa casa, os enfermos são curados, amém? Os endemoniados são libertos, o perdão é liberado. Quantos entendem isso? Digam amém. E nós temos um quarto texto, né, que fala sobre Jesus na casa dele de novo. Está lá em Mateus 13. Versículo 33 diz assim: então Jesus deixou a multidão e foi para casa. Olha aí de novo, Jesus foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Senhor, explica-nos a parábola do joio no campo. E Jesus respondeu: aquele que semeou a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino. Jesus ensinava para todo mundo usando muitas parábolas, mas aos seus discípulos ele ensinava em particular. Isso quer dizer que a casa de Jesus era um lugar de discipulado. Quando os discípulos chegaram na casa de Jesus, Jesus ensinou o significado dessa parábola e de mais 4 parábolas. 5 parábolas Jesus descortinou para os seus discípulos naquele momento em casa. A casa de Jesus era um lugar de treinamento, era um lugar de crescimento, de discipulado, de edificação. A casa de Jesus era uma célula. A casa de Jesus era um G100. Nós chamamos as células aqui de G100, grupo de comunhão, edificação e multiplicação. Era isso que acontecia na casa de Jesus. Jesus explicando aos discípulos aquelas parábolas. Isso mostra que Jesus dedicava tempo aos outros, curando, expulsando demônio, mas ele dedicava muito tempo aos discípulos, discipulando, ensinando, corrigindo. Por que a casa era usada por Jesus? Porque a casa é o lugar onde a gente fica mais à vontade. A casa é um lugar onde a gente mostra quem nós realmente somos. Na casa, quando a gente chega, eu sou assim, quando eu chego na minha casa, eu me sinto assim: aqui é meu lugar. Eu não quero saber se você fica de cueca em casa, eu não quero saber disso não, tá? Se você dorme pelado, se você dorme de roupa, de pijama, isso eu não quero saber não. Mas a casa é um lugar onde a gente fica mais à vontade. A casa é um lugar onde a gente geralmente se sente melhor. A nossa casa precisa ser um lugar onde o discipulado acontece. A nossa casa é um lugar onde a gente tira as máscaras, é onde a gente baixa a guarda. Os discípulos tiveram a oportunidade de conhecer Jesus de forma mais íntima, conviveram com ele na sua própria casa. A Bíblia mostra que Jesus aproveitava bem o tempo a sós com seus amigos para poder edificar a vida deles. Sabe o que a gente precisa, gente? A gente precisa tomar cuidado com o que fazemos nas nossas casas, principalmente com o que deixamos entrar dentro do nosso lar. Você tem que proteger a sua casa, porque muitas vezes a gente gasta muito tempo com coisas inúteis. A gente gasta muito tempo na TV, a gente gasta muito tempo nas redes sociais, a gente gasta muito tempo na internet, a gente gasta muito tempo com conversas desnecessárias e não temos tempo para investir mais no crescimento espiritual da família. A nossa casa deve ser um lugar de crescimento espiritual. Se Jesus mora na sua casa, você precisa investir mais tempo com Ele. Se Jesus mora na sua casa, você vai aprender mais dele através da palavra. Se Jesus habita na sua casa, vai haver discipulado, vai haver edificação. Muitas vezes a gente até quer que Jesus esteja na nossa casa, mas a gente não está disposto a passar um tempo com Ele. Nós precisamos tomar muito cuidado. Você sabia que muitos de nós fazemos como Maria, ou como Marta, aliás? Maria ficou perto de Jesus, mas Marta não.
Marta acolheu Jesus na sua casa, mas estava muito ocupada para dar atenção para Jesus. Às vezes a gente faz assim também: Senhor, a casa é tua, Senhor, pode ficar, mas a gente não dá atenção para Ele. Como é que Jesus vai ficar numa casa em que Ele não é o centro das atenções? Eu quero lembrar que Jesus deixou bem claro que o propósito dele quando entrava numa casa era levar edificação e restauração. A casa onde Jesus habita é um lugar onde a palavra é prioridade. Se Jesus está na sua casa, seu lar é edificado. Você vai abrir a sua casa. Sabe o que é um G100? É o que Jesus fazia. Os discípulos ao redor, talvez em círculos, Jesus ensinando as parábolas, eles crescendo com Jesus. Queria dizer que a casa onde Jesus está é um lugar de edificação e de crescimento espiritual. Diga amém. Quem está entendendo, diga amém. E o quinto texto que eu vejo aqui foi quando Jesus volta para Cafarnaum de novo. Olha que coisa interessante, está lá em Mateus 17, versículo 24. E quando Jesus volta para a casa dele, bate na porta dele a Receita Federal, os cobradores de impostos. E a Bíblia diz que eles bateram na casa dele, os coletores de impostos, e foram até Pedro e disseram: o mestre de vocês não paga o imposto do templo? E Pedro disse: sim, ele paga. E quando Pedro entrou em casa, Jesus disse: vá pescar. O primeiro peixe que você pegar vai ter uma moeda de 4 dracmas. Vai dar para pagar o meu imposto e o seu, porque o imposto do templo era 2 dracmas por pessoa. Pedro foi lá, pescou o peixe, conseguiu tirar da boca do peixe 4 dracmas, foi lá na Receita Federal, pagou o imposto que ele devia e voltou. Você sabia que a casa de Jesus estava aberta até mesmo para cobradores de impostos? Geralmente, cobrador de impostos nunca é bem-vindo na casa de ninguém, gente? Mas Jesus recebeu. Mesmo Jesus sendo da família de Davi, e por isso ele era isento de pagar imposto, que ele poderia ter dito para os cobradores: eu sou da casa de Davi. Quem era da casa de Davi não pagava imposto. Mas Jesus quis dar o exemplo para seus discípulos e para nós. Jesus mostrou que na casa dele, onde ele mora, não falta nada. Porque se precisou de recurso, foi lá, pescou o peixe e o recurso estava na boca do peixe. Eu queria dizer, na casa de Jesus, a provisão é o Jeová Jireh, supre as nossas necessidades. Na casa onde Jesus está, a despensa tem comida. Na casa onde Jesus está, tem roupa para você vestir. Na casa onde Jesus está, você consegue pagar os impostos. Na casa onde Jesus está, tem provisão de Deus. Quantos entendem isso? Digam amém. Pedro recebeu a missão de ir pescar um peixe. Ele encontrou uma moeda de 4 dracmas, ele pagou o imposto. E através desse milagre, Jesus mostrou que na casa onde ele mora não falta nada, porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Repita comigo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Você sabe que às vezes a gente é muito preguiçoso, a gente é muito folgado, a gente quer que Deus supra as necessidades, mas a gente não faz a nossa parte. A gente precisa fazer a nossa parte, lançar o anzol para pescar. Milagre é provocado, eu tenho ensinado isso aqui. Eu acho que se você frequenta essa igreja, você aprendeu isso. Milagre é provocado. Todos os grandes milagres que você vê na Bíblia, alguém gritou mais alto, alguém subiu na árvore, alguém fez algo para chamar a atenção de Jesus. E eu digo: provoque seu milagre. Pastor, eu estou enfrentando um problema de escassez. Na casa onde Jesus habita há provisão, e eu queria ministrar provisão na sua casa. Se Jesus está na sua casa, vai ter provisão, vai ter fartura, vai ter danoninho para os meninos. Na casa onde Jesus está, a provisão acontece. Quantos entendem isso? Digam amém. Amém. E aí eu vejo um outro texto em que Jesus voltou para a cidade onde ele viveu. Qual foi a cidade onde Jesus viveu? Foi Belém? Não, foi Nazaré. Jesus nasceu em Belém e voltou para morar em Nazaré, sim ou não? O pai dele era carpinteiro ali em Nazaré. E Jesus volta para Nazaré, mas agora volta famoso. Jesus já era famosão. As notícias do que Jesus fazia já tinham corrido toda a região. E a Bíblia diz que Jesus chegou na sua cidade e ele começou a ensinar o povo na sinagoga. Ele foi para a sinagoga. Todos ficaram admirados e perguntavam: de onde vem essa sabedoria e esses poderes tão grandes para fazer milagres? Quer dizer, o povo estava bebendo da palavra de Jesus, estava se alimentando. Aí chega alguém e fala assim: espera aí, esse aí não é o filho do carpinteiro? O nome da mãe dele não é Maria?
Os irmãos dele não são Tiago, José, Simão e Judas? Não estão conosco também as suas irmãs? Quer dizer, Jesus tinha 4 irmãos homens e tinha irmãs também. Sabe aquela ideia que o pessoal fala que Maria continuou virgem? Impossível. Impossível. Jesus tinha 4 irmãos, e o texto cita o nome, Tiago, José, Simão e Judas. Ainda tinha irmãs. E aí o pessoal começou a dizer, esse é aquele menino que brincava de bolinha de gude aqui na rua. Esse Jesus é aquele menino que pulava lá, subia na árvore. E aí a Bíblia diz que aquela conversa trouxe incredulidade no coração das pessoas, e Jesus disse, o profeta não tem nem honra na sua própria casa. Porque às vezes as pessoas acostumaram com Jesus pequeno, e quando viram ele grande, fazendo milagres, falaram assim, não pode ser esse menino não. O interessante é que durante toda a sua vida, Jesus enfrentou o desprezo de pessoas. E quando ele volta para Nazaré, já famoso, ele foi novamente desprezado pelo povo. Você sabia que muitas casas não têm honrado a Jesus, e por isso Jesus não tem operado milagres nessas famílias? Porque o texto, quando ele voltou para Nazaré, diz assim, e não realizou ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Você sabe por que muitas vezes você não vê milagres na sua casa? Porque você não honra Jesus. Porque você não coloca ele no lugar de destaque. A gente precisa deixar Jesus entrar nas nossas casas e morar conosco. Mas Jesus não quer ser visitante, Jesus não quer ser hóspede, Ele quer ser dono, Ele quer ser senhor da nossa casa. Muitos de nós até chamamos Jesus, Jesus, eu preciso do Senhor na minha casa. Mas aí durante o dia você deixa Ele lá num cantinho, porque a gente tem tempo para assistir televisão, a gente tem tempo para ver as curtidas no Instagram, no WhatsApp, a gente tem tempo para poder fazer. E aí Jesus está em casa, a gente fala assim, não, Jesus mora na minha casa, mas você não conversa com Ele? Como assim? Ah não, domingo eu vou na igreja, o pastor tem uma palavra abençoada, não, graças a Deus. E aí você deixa Jesus encostadinho lá durante a semana inteira para vir de novo domingo para poder receber a palavra? Não, não é assim. Ah, pastor, por que eu não tenho visto tantos milagres? Por que eu não tenho visto os céus abertos na minha casa? Por que eu não tenho visto provisão na minha casa? Quem sabe Jesus tem sido hóspede de vez em quando na sua casa? Quem sabe Jesus tem sido um visitante? Eu não sei com relação a você, mas na maioria das casas é assim. Vamos dizer que chega alguém sem avisar na sua casa, e a casa está toda desarrumada. O que você faz? Geralmente todo mundo faz isso, né? Se tem coisa jogada na sala, você tira tudo e joga dentro de um quarto e fecha a porta, não é não? Visita chegou, você recebeu na sala, né? Às vezes dá aquela varrida rápida, você recebeu na sala, mas você fica doido para ir embora para poder terminar de arrumar a casa. Tem gente que está fazendo isso com Jesus, recebe Jesus como se fosse um visitante, assim, às vezes até inapropriado. Porque ele pega, joga o lixo, joga as roupas sujas, tudo dentro do quarto, fecha a porta e fala, Jesus só pode ficar só aqui. Não, Jesus não quer isso. Ele não quer habitar num cômodo da sua casa. Ele não quer simplesmente estar ali de passagem. Ele quer habitar. A Bíblia diz assim, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Jesus não pode ser um visitante, Ele não pode ser um hóspede. Jesus quer ser o Rei e Senhor, Ele quer ser dono da nossa casa. Porque se Jesus for o Rei e Senhor da nossa casa, nós vamos ver na nossa casa milagres, nós vamos ver acontecendo na nossa casa cura, nós vamos ver o perdão sendo liberado, nós vamos ver na nossa casa a unção de Deus, nós vamos ver céus abertos na nossa casa, se Ele for o dono da casa. Porque na casa de Jesus acontecia tudo isso. E eu quero dizer, a minha casa é dele. Mas não é só de boca, não. Ele tem que ser o primeiro lugar. Porque a casa onde Jesus habita é um lugar de milagres, é um lugar de cura, de provisão. A casa onde Jesus habita é um lugar de perdão. A casa onde Jesus habita é um lugar onde Deus faz coisas maravilhosas. E eu queria declarar em nome de Jesus, que Jesus possa reinar na sua casa. Porque se Jesus for o Senhor, se Jesus for o dono da sua casa, isso tudo vai acontecer na sua casa e na sua família. Porque nós queremos isso, não quer? Quem quer céus abertos aqui? Levanta a mão. Como é que eu posso ter céus abertos? Se Jesus for o Senhor da minha casa. Como é que eu posso ter cura? Como é que eu posso ter provisão, despensa cheia? Se Jesus for o Senhor da sua casa, não vai faltar. O maná vai cair todo dia. Ele não vai deixar faltar nada. Quem está entendendo isso aqui, diga amém.
Se Jesus for o Senhor da sua vida, você vai ver a unção dele vindo sobre você. Você sabe o que falta muitas vezes para a gente? É a gente permitir que ele seja realmente o dono da nossa vida. Ei, eu não sei, quem sabe você está me ouvindo aqui, ou você está me assistindo pela TV ou pelo YouTube, e você diz assim, não, Jesus é dono da minha vida. Eu pergunto, será que ele é dono mesmo ou ele é visitante temporário? Será que ele é dono mesmo ou ele é um hóspede que você chama de vez em quando só quando está passando por dificuldade? Será que Jesus é seu amigo mesmo ou ele é alguém que você pede socorro só quando o mar está agitado? Porque muitos de nós usamos Jesus só para poder operar milagres na vida da gente, mas a gente não tem amizade com Jesus. A gente não tem liberdade, a gente não deixa ele ser Senhor. Jesus quer entrar na minha casa e na sua e fazer morada, ele quer arrumar tudo. Ele não quer ter acesso apenas à sala, ele quer ter acesso a todos os cômodos, porque ele quer habitar na nossa casa. Ele quer mudar a nossa vida, ele quer trazer libertação para a gente. Quantos estão entendendo isso? Diga amém.